Voltamos com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8 do SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na capital e também no interior. Eu tenho o prazer de conversar agora com o apoio do Ara Super e também da Rimalto Autopeças, peças e acessórios para o seu carro nacional importado, com o líder, o novo líder da Prefeitura na Câmara de Rio Branco, o vereador Rodrigo Fornec, do PT. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado aí por mais essa oportunidade aqui na TV Rio Branco. Nós temos vários assuntos a discutir na entrevista, vereador. Primeiro eu quero, qual foi a sua reação ao ser convidado pela prefeita Socorro Nery para ser líder lá na Câmara? Então, foi a mesma reação que eu tive quando eu fui convidado para ser candidato a vereador. Eu olhei como um grande desafio na minha vida, porque você liderar no parlamento o time do executivo, todas as ações que acontecem no executivo de uma capital, era muito desafiador, porque você é obrigado a conhecer profundamente ainda mais as ações da gestão, os problemas da cidade e buscar uma harmonia entre isso ali naquele ambiente do parlamento. Então, primeiro eu me senti muito desafiado e entendendo que a gente faz parte no Partido dos Trabalhadores de uma aliança que foi eleita para governar e que hoje é uma aliança que governa Rio Branco, a gente deu esse passo de caminhar de maneira mais intensa ainda na gestão da prefeita Socorro Nery, nesse papel novo da liderança. Então, estou conduzindo agora de uma maneira que eu acredito que não existe uma fórmula pronta para você ser líder no parlamento, mas essencialmente a gente tentando fazer com que a distância entre aquilo que acontece no município, na prefeitura e os vereadores seja cada vez menor para que a gente possa beneficiar a população. Ok, vereador, o clima lá no plenário da Câmara começou quente, né? A semana começou quente e pelo visto terminou fervendo, né? Hoje então a coisa complicou ainda mais, por conta de uma denúncia apresentada pelo vereador João Marcos, do MDB, que tem feito oposição sistemática à Prefeitura de Rio Branco. Vamos relatar os últimos acontecimentos. Afinal de contas, por que tudo isso está acontecendo? Então, eu, na verdade, nem quero me ater muito ao comportamento do vereador na sessão, mas o que eu estou entendendo, e os últimos movimentos desse grupo político ligado a ele têm me dito isso, é que existe uma grande articulação para tentar impedir que a prefeitura dê certo, para tentar impedir que a prefeitura trabalhe, principalmente hoje, no que é um dos maiores problemas da cidade, que é o tapa-buraco. Então, a prefeita Socorro Nery, junto com a sua equipe, já deu uma demonstração que vai fazer um investimento volumoso, agora no período não chuvoso, né, no período do verão amazônico, para que a gente tenha uma resposta que a sociedade precisa, que está cobrando da gente, inclusive no parlamento, mas muita gente está torcendo para que isso não aconteça, com a finalidade, penso eu, meramente eleitoral, sem pensar em primeiro plano na população. Então, o pano de fundo, na minha opinião, é essa. E aí, o clima esquentou na Câmara de Vereadores, exatamente porque havia uma denúncia no início da semana de que tinha um laudo técnico da Funtac apontando que a massa asfáltica aplicada em Rio Branco, no tapa-buraco da cidade, não era de qualidade ou estava desperdiçando material. E hoje, para nossa surpresa, a presidente do Instituto, a diretora lá da Funtac, deu uma declaração dizendo que esse laudo não existe. Odicleia da Costa. Odicleia da Costa, isso. Então, a gente apresentou esse vídeo dela na sessão de hoje e foi suficiente para o vereador se sentir muito incomodado e acabou acirrando um pouco os ânimos. Eu até peço desculpa se em algum momento a gente também revidou um pouco ali na tensão da tribuna, mas o parlamento ele é um pouco quente mesmo, né? Mas, de qualquer forma, a população não quer ver isso. A população quer ver o resultado chegando na sua porta. Mas, de qualquer maneira, foi um alívio para vocês, né? A comprovação de que o laudo, na verdade, não tem nada a ver com o que ele estava falando. Exatamente. Até agora eu não tive acesso ao laudo que ele insiste ainda em dizer que tem. O alívio ele se dá porque a gente está programando uma grande ação, sabe? Inclusive hoje a gente aprovou um requerimento chamando a equipe da Prefeitura, a EMURB, a Zeladoria, a Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Infraestrutura, para que na outra semana, no dia 16, acho que foi dia 16, essa equipe vá lá explicar para os vereadores como vai ser a Operação Verão. Então, existe realmente uma ação para a gente atuar em Rio Branco nesse verão muito forte.
E a população, eu espero que ela consiga sentir isso. Inicialmente, a prefeita afirmou que a operação deveria começar na segunda quinzena deste mês. Está confirmado isso? Então, na entrevista que a prefeita deu, inclusive foi num episódio onde a gente estava socializando com os presidentes de bairro, com as lideranças comunitárias, ela deixou claro que a intenção era a gente começar agora, salvo engano, dia 22, ela falou, mas também deixou claro que se não houvesse, de fato, uma interrupção mais forte do período chuvoso, ela não teria problema nenhum de adiar mais uma semana ou adiar mais 10 dias, mas o fato é que a gente não vai ver a prefeitura fazendo um grande investimento enquanto houver um período chuvoso muito forte, para que a gente possa otimizar bastante os recursos de infraestrutura dos pavimentos urbanos da cidade. Vereador, não é novidade, quem mora aqui em Rio Branco sabe que nesse período a cidade fica muito complicada, cheia de buracos. Agora, não é comum esse festival de críticas, né, à prefeitura. A que se deve tudo isso, na sua opinião? A gente vive um momento muito conturbado na política, né? Existe, de fato, como você colocou, uma quantidade de buracos na cidade, isso é real, que a gente vai dar uma resposta agora, mas a política está entrando cada vez mais em discreto. Então, as pessoas estão aproveitando e fazendo uso disso. E no caso específico da Prefeitura de Rio Branco, a gente sofre um algo a mais com a prefeita Socorro Nelly. O fato dela ser mulher conta. As pessoas, infelizmente, têm uma visão machista e acredita que o fato dela ser mulher não vai ter condição de dar a resposta, de liderar o processo, de cuidar de uma cidade, de cuidar de uma capital. E eu discordo plenamente. Não é o fato de você ser homem ou mulher que vai lhe tornar incompetente para administrar uma cidade desse tamanho. Como é que o PT, o seu partido, analisa o desempenho da prefeita? A gente está no mesmo time. A prefeita fez algumas mudanças, fez uma reforma administrativa no objetivo de enxugar a máquina. O PT continua. O PT não perdeu espaço, né? Ele continua. Né? Na verdade, houve uma redução geral de espaços, né? Todos os partidos políticos, na verdade. E a gente continua nessa aliança. A gente torce e está junto. Senão não teria assumido essa liderança agora, a gente torce para que a prefeitura dê certo. E não apenas torce, mas trabalha muito para isso também. A exemplo de um secretário, por exemplo, o secretário Oteniel na Saúde, que tem se desdobrado para fazer com que as coisas avancem, com que as coisas caminhem dentro do melhor possível. Muita gente não apostou no início, né, da gestão do Oteniel e ele está provando o contrário, né? Exatamente. Inclusive hoje, um vereador de oposição, que sempre faz muitas críticas duras a gente, o vereador Eni Lima, subiu na tribuna para fazer algumas críticas, mas também para reconhecer que na área da saúde a gente tem mantido uma regularidade na oferta de serviço, que a gente tem mantido uma atenção importante, mas eu sou testemunho do tanto que aquele time da saúde é fiel e é batalhador para conseguir alcançar uma condição boa. Legal. A moda agora é vídeo, né, vereador? Um outro vídeo, um cidadão ele faz as críticas, até aí tudo bem. Sim. Até porque ele teve problema no carro, só que aí ele exagera e aí ele faz ataques, né? Exato. Foram tão grandes os ataques e fortes que o deputado Roberto Duarte, que até então era talvez o mais ferrenho opositor da prefeita na Câmara, quando era vereador, prestou solidariedade. Como é que vocês estão tratando esse caso? Então, é como eu falei, isso faz parte da cultura machista. Aquele nível de argumento, aquele nível de linguajar utilizado, provavelmente se fosse com um prefeito homem, não seria naquele tamanho. Então, eu tenho aprendido cada vez mais na política, e duelei bastante com o vereador Roberto Duarte, que agora é deputado, com outros ali no parlamento, que existe um limite entre a crítica para a ação do político, para a ação do gestor, do parlamentar e a pessoa. A pessoa tem família, a pessoa tem pai, tem mãe, tem namorado, esposa, tem filhos. E a pessoa, quando é atingida, é muito ruim. Você desce o nível. E, normalmente, quando você desce para esse nível do pessoal, eu sempre acredito que é porque acabou os argumentos. Você não tem mais a capacidade de argumentar. Então, a limitação acaba fazendo com que aconteça isso, com que aconteça agressão física. Então, a gente torce para que acabe com esse tipo de postura, né? Não querendo impedir ou pedindo que não façam denúncia, que não façam vídeos, façam. É normal, a população tem que reivindicar mesmo, os políticos têm que reivindicar mesmo, mas que a gente respeite a pessoa da prefeita, a pessoa dos políticos e de qualquer outro cidadão que representa a população. O esposo da prefeita, o doutor Joaquim Medeiros, que é o Quincas, ele está evitando ler os conteúdos nas redes sociais.
Ele não está passando por um período bom de saúde, ele acho que fez uma cirurgia, ou está fazendo. E você se deparar com esse tipo de situação é muito complicado, né? Sim, sim, é muito Ela é complicado. mãe, ela é esposa, apesar de jovem ainda, já é avó. E parece que o pessoal não está nem aí, né? As pessoas estão ficando, muita gente, né? Não dá para generalizar também. Algumas pessoas estão ficando muito desumanas na crítica. Então, e a classe política vem sofrendo muito com isso. E a gestão dela pode até não ser essas maravilhas, até porque tem uma série de motivos, de fatores, Sim. que não venho comentar, que o pessoal já sabe. Mas é uma pessoa equilibrada, uma pessoa honrada, honesta, decente, tenta fazer Perfeito. todo dia o melhor. Perfeito, ela trabalha muito e a equipe da prefeitura é uma equipe muito boa também. Tem uma herança de equipe aí do Marcos, até gente que da época do Angelim, que tem colocado a saúde financeira da prefeitura em dia. Se você pegar, por exemplo, o RBPrev, que é o cuidado com o futuro dos servidores públicos, Rio Branco é um modelo para o Brasil. É um modelo para o Brasil. O RBPrev tem as contas maravilhosas. A gente fez uma audiência pública essa semana retrasada, desculpa, vendo isso. Então, assim, tem um cuidado muito forte. O RBPrev é uma prova de que a Previdência não é nada deficitária, ela é assim, viável. Basta ver um pouquinho de seriedade. Exatamente. Né? A questão da Previdência ela é gerencial. O RBPrev comprova isso. A partir do momento em que Rio Branco começa a gerenciar as suas contas da Previdência, Rio Branco começa a ter uma tranquilidade. A gestão é maravilhosa. Recomendo, inclusive, que tragam qualquer dia a doutora Raquel, que é quem chefia o RBPrev, para falar um pouco sobre isso. Vou convidá-la aqui. Porque é muito importante. E aí você leva para o cenário nacional que está esse debate da Previdência, que é um grande ponto de interrogação. Está sendo questionado a tal ponto que a população nem sabe mais se a Previdência, a reforma dela é de fato necessária para alcançar os objetivos que o governo está propondo. Vereador, em rápidas palavras, eu sei que não tem muita coisa a ver com o que a gente está falando, mas é importante a sua opinião. Por que até bem pouco tempo a Previdência era gerido pelo mesmo partido, a mesma tendência ideológica que comanda a Prefeitura? E uma vai muito bem e o Acre Previdência vai muito mal. O RBPrev, ele é um jovem. Ele nasceu, salvo engano, em 2013, 2009 e em 2013 nasceu o Instituto. Né? Então, ele é muito jovem e nasceu bem organizado. A Previdência do Estado, ela já é mais antiga. Então, você tem, nos últimos 30 anos, você tem, inclusive, saques na Previdência, que no município não é permitido, para resolver problemas das gestões. E que isso já deixou furo desde lá. Você já começou? E aí não adianta nem querer fulanizar, porque isso aconteceu aí há mais de 20 anos. Enfim, então, existem problemas gerenciais. Teve esse detalhe, então. E teve saque na nossa Previdência do Estado, isso é comprovado, que prejudicou bastante. Agora, tem que realmente fazer uma grande investida, e é um desafio para o governo do Gladys agora, cuidar da Previdência, cuidar do futuro dos servidores. Vereador, muitíssimo obrigado pela entrevista. Caso o senhor queira acrescentar algo, falar alguma coisa que estava a fim de falar e eu, por acaso, não dei a oportunidade, fique à vontade. Não, só agradecer mais uma vez essa oportunidade e dizer à população que a gente tem uma grande expectativa de que a Prefeitura ofereça uma mão de obra, ofereça muito trabalho nesse período do verão amazônico. A gente está se preparando para isso, tenho conversado com as equipes de infraestrutura, da zeladoria da cidade, vamos levá-los na Câmara para entender ainda mais, socializar com a comunidade. E eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir dar uma resposta muito grande e fazer com que a infraestrutura chegue em muitos lugares da nossa cidade, com muito esforço da equipe, com muito esforço da nossa gestão. Conversei com o líder da Prefeitura na Câmara, o vereador Rodrigo Fornec, do PT. Foi um prazer, vereador. Sucesso, obrigado. Bom fim de semana. Obrigado, viu? Vocês também. Depois do intervalo, eu volto com outra entrevista não menos importante. São apenas 2 minutos. Até já.